Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações lá na opção todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Muito obrigado por estarem sempre comigo e não soltar a minha mão. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Relato, conto ou história. Você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Os possuídos e o lobisomem da cor do feno. Me chamo Laura, nome fictício, é claro. Hoje em dia já passei dos 50 anos, mas o que hoje venho relatar me aconteceu há muito tempo atrás, na época da minha tenra juventude. Naquela época, fazia pouco mais de 2 anos que a minha irmã mais velha tinha se casado e ido morar em uma fazenda bem no interiorzão do Paraná. Me lembro que era dezembro, pois eu estava de férias escolares. Eu tinha 13 anos e estava jogando queimada na rua de casa com meus amigos e amigas, filhos de alguns vizinhos. Bom, quando do nada aponta lá na esquina da rua de terra da casa onde morava minha irmã e o marido dela. Fiquei muito feliz em vê-la, fazia mais de ano que eu não via minha irmã. Mas aquilo não era apenas uma visita de cortesia. Eles vieram para pedir aos meus pais que eles deixassem que eu fosse com eles para o sítio, lá no Paraná, cuidar da minha irmã, pois ela estava prestes a dar à luz e queria que eu fizesse companhia a ela no restinho de sua gravidez e até o final da dieta, depois que o neném nascesse. Dieta, quarentena, cada um chamava de um nome, mas ela precisaria do meu apoio para que eu fizesse companhia. Meus pais deixaram e eu, mesmo contrariada, sabe como é adolescente, né? Eu aceitei, mesmo muito triste por deixar meus amigos, mas eu amava minha irmã. Então fui. Chegando lá, vi como a fazenda era linda, enorme, cercada de água por todos os lados e cafezais também. Os cafezais sumiam de vista. Ela tinha até algumas empregadas na casa dela. A casa dela era enorme, bonita. Minha irmã estava realmente bem de vida. Bom, se ela tinha empregada, por que ela me queria lá? Acho que era só companhia mesmo. Mas algo ali naquela casa assustava minha irmã. Mas ela não sabia o que era. Bem, sabia, mas eu não sabia que ela sabia. Entenderam? Bem, conforme os dias foram se passando, eu também comecei a sentir algo assim muito estranho. Comecei a ter pesadelos horríveis todas as noites e em todos os meus pesadelos eu via minha irmã em volta em meio de uma névoa negra bem densa, me pedindo ajuda e ia sumindo naquela névoa com um choro de bebê ao fundo e uma risada macabra de mulher. Eu ouvia rosnados também. Sempre acordava
gritando e coberta de suor, até que chegou o dia do nascimento do bebê. Então, aquele dia amanheceu normal, estava com o céu azul e ensolarado. Minha irmã estava muito feliz, sorridente. Nós duas estávamos tendo um dia maravilhoso, mas quando estava dando quase 11 horas da manhã, chegou do nada num carro enorme preto a sogra da minha irmã, que vinha do exterior. Junto com ela vinha seu jovem marido, com mais ou menos 35 anos. O estranho é que assim que a mãe e o padrasto do marido da minha irmã chegaram, olha, até o clima mudou. O dia que estava lindo ficou nublado e o ar pesado. A mulher era alta, magra, loura, lindos olhos verdes, nem parecia ter mais de 55 anos. Tinha em seu rosto uma impressão séria, sombria. Ela parecia ser de gelo, dura, e seus olhos, neles se sentia de longe que eram cheios de maldade. E o marido tinha um jeito muito macabro, bem pior do que o da mulher. Logo, minha irmã começou a sentir as dores das contrações. E eu fui com ela e a dona Mariquinha, uma senhorinha que trabalhava lá como cozinheira, mas era parteira de toda aquela região. Eu segurava as mãos da minha irmã, as duas, assim, apertando contra meu peito, e às vezes uma só. E ela suava sem parar, se contorcia de dor, mesmo com a ajuda da dona Mariquinha. Eu estava muito assustada, eu tinha 13 anos, nunca tinha visto aquilo na minha vida. E na cidadezinha onde eu morava, as mulheres iam para um hospitalzinho da cidade para ter neném, né? Mas, mesmo morrendo de medo, eu jamais deixaria minha irmã, por nada do mundo. A dona Mariquinha disse que eu podia ficar com ela, pois a minha presença ali fazia muito bem para minha irmã. Logo mais, a sogra dela entrou no quarto, me olhou assim, de cima para baixo, e disse com um tom super arrogante: "Você já pode sair, negrinha. Eu estou aqui agora. Ninguém precisa de você aqui." Minha irmã, mesmo contorcendo-se de dor, respondeu para aquela mulher arrogante: "Essa negrinha, assim como a senhora disse, tem um nome. E o nome dela é Laura. E ela é uma das pessoas que mais amo nesse mundo. Uma das pessoas mais E ela se contorcia de dor enquanto falava. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu quero ela aqui ao meu lado enquanto ganho o meu bebê. E tem mais, minha senhora. Eu sou tão negra como ela. E esse bebê que está prestes a ver a luz do dia também tem o sangue, como você diz, negro. Aliás, pode nascer com um tom de pele até mais escuro que a pele da Laurinha, pois o meu pai é afrodescendente puro, vindo direto da África. E seu filho, o meu marido..." E ela se contorcia enquanto falava e gemia. "Sabe muito bem disso e nos ama mesmo assim. E entende que somos todos iguais e nós nos completamos. Que quem está sobrando aqui é você. Então pode se retirar.
E gemendo, 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 minha irmã continuou lá. Aquela mulher saiu do quarto bufando, que nem um boi bravo, sabe, na arena do rodeio, batendo as portas com muita violência. Já se passava das 19 horas da noite, quase 20, e nada do bebê nascer. E a minha irmã sofrendo. Até hoje nunca esqueci os gemidos, os urros, as expressões no rosto da minha irmã e o constante suador. Quando já estava dando 22 horas, 10 horas da noite, minha irmã deu um grito ensurdecedor, e logo ouvimos um chorinho tão gostoso que eu fiquei abraçada com o braço da minha irmã assim, segurando contra o meu peito, sabe? A mão dela, enquanto a dona Mariquinha lavava o bebê, uma menina, minha sobrinha, que nasceu perfeita, linda e saudável, tinha a pele negra como a minha, carequinha, e com olhos tão azuis quanto os olhos do pai, o esposo da minha irmã. De repente, senti os braços da minha irmã ficando moles e desfalecendo, se escorregando das minhas mãos. Comecei a chorar, eu estava muito assustada. Então, dona Mariquinha me entregou o bebê e foi ver como estava minha irmã, para fazer alguma coisa. Logo, ela disse para que eu não me preocupasse, que eu ficasse calma, que minha irmã estava apenas dormindo profundamente, depois de passar por aquele parto muito difícil demais para ela. Então, fiquei sentada com o bebê em um cantinho do quarto, enquanto a velha senhora estava limpando minha irmã, tirando toda aquela sujeira de parto da cama, sabe? Quando, de repente, a sogra da minha irmã entrou no quarto, ela e o padrasto, do meu cunhado. Dona Mariquinha pediu gentilmente, educadamente, para que ela saísse e esperasse ela terminar de limpar a minha irmã, pois assim seria mais confortável para todos, pois não é nada agradável alguém ver a gente naquela situação, né? Então ela disse, se vocês saírem e voltarem daqui uns 10 minutinhos, será mais confortável para todos nós, os envolvidos. A mulher não respondeu nada. Estava lá parada, como uma estátua. E eu estava hipnotizada olhando para minha sobrinha. Como ela era linda! Mas mesmo não querendo olhar para aquela mulher horrível e arrogante, não sei porquê, resolvi erguer a cabeça e olhar para aquela mulher. Logo vi que ela e o marido estavam diferentes, muito diferentes que antes. E os olhos deles estavam completamente enegrecidos, não tinha parte branca. E antes que eu pudesse falar algo ou gritar, vi a mulher torcer o pescoço da dona Mariquinha como se destroncasse um frango. E começou a rir, uma gargalhada sinistra, igual a dos meus sonhos, quer dizer, do meu pesadelo. Aí o bebê começou a chorar e chorar e chorar. A mulher e o marido se viraram, seguindo o choro do bebê. Eles pareciam estar em algum tipo de transe, como hipnotizados, não sei dizer. Só lembro daqueles olhos enegrecidos e inexpressíveis. Bom, o da mulher era inexpressível, pois o do homem parecia que saía ódio de dentro dele. Não sei explicar, mas foi o que eu senti ali no momento. Eles começaram a vir em minha direção.
Eu abracei o bebê e saí correndo com todas as minhas forças em direção ao celeiro. Mas a bebê não parava de chorar, e alto, hein? E o casal, que parecia estar possuído por algum tipo de entidade maligna, me seguiram. Arrebentaram com muita facilidade as correntes do cadeado enorme que eu tinha usado para trancar o celeiro. Eu dei muita sorte do celeiro ter aquela corrente, aquele cadeado está aberto, mas logo arrebentaram, então não adiantou nada. E aí eles foram ao meu encalço. Eles queriam o bebê. Eles estavam fazendo de tudo. Eles queriam que eu entregasse a criança de tudo quanto é jeito. O homem falava com uma voz inexpressiva: me entregue a criança e sobreviva. Talvez sobreviva. E eu ali com medo, muito medo. Abracei a pequena bebê e fui me afastando, dando passos para trás, assim, um atrás do outro. Logo escorreguei e caí em cima de um monte enorme de feno. O medo daquele casal possuído, sei lá por que, era tanto que eu não percebi que um monte de feno começou a se mover. E do meio do feno começou assim a se levantar um bicho horrível. Uma criatura de uns 2,5 metros de altura, bem forte, peludo, com garras e dentes enormes, babava, urrava, tinha uns olhos amarelos muito brilhantes, um cheiro forte de amônia. Eu queria correr, mas minhas pernas pareciam um macarrão cozido, pois eu não tinha forças para me levantar. Achei que seria o meu fim, o meu e o da bebezinha, minha sobrinha. De um lado, 2 seres demoníacos e, praticamente do meu lado, um enorme lobisomem caramelo, da mesma cor do feno. Abracei minha sobrinha e comecei a chorar. Quando aquele ser meio homem, meio lobo, um ser monstruoso, uma quimera, começou a arfar e a me farejar. Ele arrancou o coeiro que enrolava o bebê com os dentes e começou a cheirar o bebê. Quando ele cheirou aquele nenenzinho no meu colo, por uma pequena fração de segundos posso até jurar que vi aqueles olhos amarelos acesos como faróis ficarem azuis, um azul calmo, mas muito rápido. Logo se acenderam de novo. E aquele ser deu um salto por cima de mim e do bebê, urrando, sabe? Parecia que ele queria se rasgar com as unhas, grunhindo e arfando, uivando. Olha, era tanta coisa que eu quase enlouqueci. Ele se embolou com o casal de seres possuídos, que, mesmo sendo bem menores que ele, eram igualmente fortes. Mas o homem, a mulher também, apesar de ser bem forte, era mais fraca. O lobisomem caramelo logo deixou a mulher muito machucada. Durante o embate, ele jogou ela contra a parede do paiol e deu para ouvir estralos dos ossos das costelas dela se quebrando. Depois, ela acabou desacordada ali no chão. Mas o marido dela, aquele jovem, parecia estar mais forte ainda. Ele grunhia, ele urrava igual o lobisomem. Mas o lobisomem rasgava ele com as garras e dentes, mas ao invés de sangrar, ele soltava um líquido preto gosmento que fedia a carne podre. Ele não caía. Coloquei o bebê numa moita de feno, assim, sabe? E peguei uma ferramenta que eu não sei o nome, mas parecia um garfo, sabe? De comer comida, só que bem grande. E enfiei naquele homem possuído, sei lá por quê,
Voltei correndo até o monte de feno, peguei o bebê que eu tinha soltado lá, para enfiar o garfo, no ser. Foi quando ele olhou para mim e começou a vir na minha direção, simplesmente arrancando o garfo do corpo, como se não sentisse dor. Foi quando o lobisomem arrancou-lhe a cabeça com os dentes e depois, com uma ferocidade, que eu não sei explicar, ele despedaçou o homem demônio em muitas partes, mas logo caiu no chão. Assim que tudo terminou, se acabou, a sogra da minha irmã deu um grito, se contorcendo, um grito ensurdecedor e desmaiou de novo. Eu, vendo ali o lobisomem caído no chão e choramingando, fiquei com medo dele me atacar para pegar o bebê quando ele se recuperasse. Peguei uma foice e quando fui lhe decepar a cabeça, logo ouvi uma voz dizendo bem fracamente: não faça isso, por favor. Era minha irmã, que tinha acordado e com a ajuda do peão Gessé, filho da falecida Dona Mariquinha, foi atrás de nós lá no celeiro. Ela prosseguiu dizendo: ele não tem culpa, ele nasceu assim. Fiquei sem entender, mas Gessé colocou o bicho com muito esforço em cima de uma lona e pôs-lhe na boca assim uma focinheira e lavou os seus ferimentos. E assim que os primeiros raios de sol saíram, o lobisomem se tornou o esposo da minha irmã. Ele estava no celeiro para não representar perigo para a esposa e para seu bebê que estava por nascer. Por sorte, quando corri para o celeiro fugindo do casal demoníaco, o Gessé ainda não tinha trancado o cadeado. E o pior é que o marido da minha irmã, ele não sabia como, nem o porquê ele não me atacou, nem a mim, nem ao bebê, pois ele não se lembrava de nada da noite anterior. A mãe dele, então, acordou e disse com uma voz fraca: extinto, meu filho, extinto. Seu pai também não te atacou quando eu, por um descuido, deixei uma janela mal trancada em uma noite de lua clara. O que aconteceu comigo, filho? Cadê seu pai? Disse a mulher. Sim, ela não se lembrava da morte do marido, nem que tinha se casado de novo. Olha, ela não se lembrava da vida dela desde o dia que conheceu aquele homem no supermercado da cidade. Enfim, onde deveria ter pedaços do homem, do padrasto do meu cunhado, não tinha nada, apenas milhares de vermes, larvas, corós se embolando assim, sabe? Uma coisa nojenta mesmo. E o lugar fedia, e fedia. E não suportando, saber o que tinha feito, que tinha sido uma mulher horrível por tanto tempo, a mãe do meu cunhado assumiu o assassinato da Dona Mariquinha. Mas logo assim que ela chegou no hospital, ela tirou a própria vida cortando seus pulsos com um bisturi que pegou quando um médico se distraiu.
Ela deixou uma carta para o filho, dizendo para que ele não ficasse triste e não sofresse, pois tirar a vida foi a melhor coisa para ela, pois ela sentia que tinha outro demônio tentando possuí-la. E ela não queria mais ser usada por criatura das trevas para arruinar a vida de mais ninguém. O tempo passou e, vez ou outra, eu vou passear lá na fazenda, vou visitá-los, né? Depois que eu fiquei viúva. Sabe a bebezinha, minha sobrinha? Ela se tornou uma negra, tão linda, com cabelos cacheados e olhos azuis, azuis como do pai. E como o pai, ela é lupina também. E em noites de lua clara, eles correm junto por todos aqueles cafezais lá da fazenda. O nome dela é Naomi. Hoje sou viúva, como eu já disse. Estou quase casada com o Gessé. Olha, daqui a alguns meses vou morar lá na fazenda com eles. Estou feliz, o lugar é grande e bonito. Obrigada a todos por ouvirem a minha história. Quem sabe um dia meu relato será publicado em seu livro, hein, Angel? Ou você fará uma série com relatos? Bom, beijos a todos. Angel, nem todos os bestiais são tão perigosos. Meu cunhado e minha sobrinha não lembram de nada quando estão transformados, mas só atacam quando se sentem ameaçados. Eles comem carne, sim. Antes de sair correr, eles comem um monte de vísceras e depois saem. Como eu disse, só atacam quando se sentem ameaçados. Bom, o meu relato eu contei, mas como você mesmo diz, o povo decide acreditar ou não. É assim que você fala, né? Beijos, Angel, para você e para todos os seus aterrorizados. Eu e minha sobrinha, meu cunhado, minha irmã, somos aterrorizados também. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam do relato de hoje? Bem tenso, né? Muito obrigado, Laura, por mandar o relato. Tá certo que o nome não é esse, né? Mas muito obrigado. Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe também com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não esqueçam de estar ativando todas as notificações do canal tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal, assim que ele chegar no YouTube. Obrigado, galera, por vocês estarem sempre comigo, dando aquela força e fazendo o canal cada dia crescer mais. Hoje contarei 2 relatos da página Conto Sinistro do Guardião Sinistro do Facebook. E também deixarei o link da página na descrição do vídeo se alguém tiver curiosidade de ir lá dar uma olhadinha, tá? Vamos lá? O primeiro relato chama-se O Lobisomem de Braganey. Vamos lá? Olá, galera! Tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje vou contar para vocês uma lenda de Braganey, Paraná. Conta a lenda que no pequeno vilarejo de Braganey, no oeste do Paraná, tinha uma família na qual nasceram seguidamente 6 filhos homens. O pai temia que seu 7º filho também fosse homem, pelo fato
que, segundo as tradições locais, o sétimo filho, seguido do mesmo sexo, seria um lobisomem e se transformaria em tal criatura a cada lua cheia após ter sofrido uma grande mágoa. O sétimo filho nasceu homem, e o seu nome era Zé de Deus. Logo que nasceu, a vizinhança começou a comentar que havia nascido um menino lobo e que quando ele crescesse, a cidade estaria amaldiçoada com uma criatura terrível. Zé de Deus cresceu na localidade, aprendeu a domar cavalos. Morava na rua Verones, última daquele vilarejo, para quem saía da igreja para a montanha. Trabalhava na fazenda do doutor Genésio, velho fazendeiro do local. Seus outros irmãos foram para a cidade grande à procura de oportunidades de trabalho. Conforme cresceu, aprendeu a cuidar de cavalos. Com 16 anos, já domava até os mais indóceis deles. Desde que fizera 2 anos e até a data, ninguém mais lhe imputava o estigma de ser a criatura amaldiçoada do vilarejo. Ele tinha até certa estima das pessoas que o conheciam, embora fosse sempre introspecto e falava o indispensável apenas. Mas a lenda começou quando Zé fez 35 anos. Ele se apaixonou por uma moça que nunca lhe dera atenção, principalmente pelo que diziam em decorrência de sua aparência um tanto feia. E a loucura e a misantropia vieram quando ela casou-se e foi-se embora. Logo que isso aconteceu, coincidentemente, Zé de Deus passou a ser chamado de lobisomem, após 3 caçadores afirmarem tê-lo visto se transformando num lobo gigante e avançar contra eles quando voltavam de uma caçada. Desta época em diante, a fama de que Zé de Deus era o lobisomem tomou conta de todas as rodas de conversa da vila. Muitos ali afirmavam ter visto o pobre diabo transformando-se na criatura. Falavam que seu nariz adunco espichava-se, a barba esbranquiçada sumia junto ao pelo que sobrepunha o corpo, e sua estatura curva dava forma a um lobo durante um salto e rondava os quintais da vizinhança em noites de lua cheia. Nesta época, sumiam galinhas e outros animais pequenos. Houve um ar de insegurança e muita gente já não deixava mais as janelas abertas, nem durante o dia. As crianças tinham pavor dele. As mais ousadas adoravam falar-lhe palavrões ou adjetivos não ensinados em salas de aula. É certo, porém, que nunca esperavam para ver a sua reação. Zé tinha um cachorro, sempre a alguns metros de distância dele. Embora ele fosse um homem abatido pela vida que levava, não deixava de ter uma aparência física forte, sendo alto e magro. Trazia a cabeça sob um chapéu preto,
O calor não o dissuadia de tirar um casaco comprido e uma bota de bico fino que apontava para o nariz. Quando ele arrastava pela manhã o portão de madeira da sua casa, que estava apodrecendo com o tempo, defrontava-se com as crianças que iam para a escola. Elas tinham pavor dele, pois a escola ficava na rua Francisco de Paula e para muitos este era o caminho mais curto. Do contrário, precisariam subir a rua principal e contornar a praça, para só depois tomar a Alameda e finalmente chegar à escola. Era uns 10 minutos a mais de caminhada, e no caminho tinha aquele homem fantasmagórico. Quisera o destino das crianças que ele saísse justamente no horário de suas passagens. Mas ele as ignorava, a não ser quando era ofendido, que um olhar sinistro lançava e depois partia para cima dos meninos desesperados, mas sem nunca alcançá-los. A cena da manhã se repetia. Ela começava com um ar de espanto nos olhares cruzados entre crianças, quando o ranger pesaroso do portão começava e o pânico se estabelecia quando um braço magro e protegido pela manga de uma capa preta, envolto por um saco de estopa, saía trôpego em direção à rua. Ai, meu Deus! O lobisomem, falava uma criança, enquanto apertava o caderno e os livros contra o peito para não cair, enquanto disparava em um carreirão. O cão do pobre diabo até ameaçava uma investida, mas fadigado desistia. A casinha de Zé de Deus era um desenho à parte na rua Veronês. Era de madeira bruta, sem mata-juntas. As frestas convidava o ar e a luz a passear pelos seus 2 cômodos e verificar que lá só tinha um catre, um fogão a lenha e alguns utensílios. Sua área externa era um monstruário de tudo que se utiliza na doma de um cavalo, desde espora até o arreio. Sem vizinhos, sua casa era cercada por todos os lados de uma baixa capoeira. Ficava bem na divisa da área urbana com a área rural, e a continuação de sua rua era uma estrada de terra que levava a um rio. O domador de cavalos não era de todo nefasto, não incomodava ninguém. Seus amigos eram os pássaros a chilear nas redondezas pela manhã. Antes do trabalho, coava seu café num coador velho de pano, tomava um gole puro e colocava em um bule de alumínio que jazia sobre o velho fogão a lenha. A vizinhança, mesmo distante, afirmava que em noites de lua cheia ouvia-se um uivo vindo da tapera. O gado berrava no pasto e os cavalos galopeavam ao léu. Teve caso de uma ovelha que, após uma noite típica de lua cheia, com uivos e latidos, apareceu no pasto de um camponês chamado Virgílio, com a garganta dilacerada e parte das vísceras
fora do corpo e parcialmente devorada. Foi o maldito Zé de Deus, o lobisomem, que fez isso, disse uma mulher de cabelo vermelho, esposa de Virgílio. Também acho, disse Dito do Brejo, com um ar de curioso e intrometido. Os comentários seguiam Zé de Deus onde quer que ele fosse. Sempre tinha olhares e cochichos a vigiar-lhe, mas ele não ligava. Inculcavam-lhe o pesado fardo de ser um monstro maligno a aterrorizar a cidade. Onde estivesse, lá estava um olhar a dizer: ele é o lobisomem. Mas não havia como provar que era ele. Alguns tinham certeza que não. Afinal, diziam eles, estas coisas não existem. Não passa de imaginação dessa gente ignorante que não tem o que fazer. Doutor Genésio era adepto dessa teoria, mas os outros camponeses foram ter com ele para uma conversa, posto que Zé de Deus era seu empregado. O lobisomem trabalhava para ele. Arranjou-se a prosa para o dia seguinte entre Virgílio, Dito do Brejo, e sua esposa, a de cabelo vermelho. Ninguém mais se interessou. O negócio é o seguinte, né? Disse o Virgílio. O povo anda com medo, porque seus animais estão morrendo. Os uivos assustam e ninguém mais sai de casa em noite de lua cheia. E todo mundo anda falando que é Zé de Deus que está fazendo tudo isso. Por quê? Reindagou o doutor Genésio. Porque todos os gritos e uivos, antes de se espalharem pela montanha e pelos pastos afora, têm início na direção da casa dele. Ele é o único a habitar aquelas proximidades e podemos observar que tudo começou após o senhor ter construído a casinha dele. Calma, pessoal, não temos nada de grave que possa segurar a existência de um bicho desses. Eles nem existem. Os senhores estão imaginando. Não há motivo para tal exaltação. Mas estamos perdendo muitos de nossos animais menores. Todo mês alguém perde uma dúzia de galinhas ou 3 ovelhas e sabe lá o que mais. E quando formos atacados, aí seria tarde demais para qualquer ação. Precisamos agir agora. Até entendo a preocupação de vocês. É verdade, prosseguiu o doutor Genésio, mas não temos o substrato para nenhuma desconfiança que não seja mera conjectura. E boa parte dos fatos é criação da mente fértil do povo. E pensando em tudo que lhe fora dito, Dr. Genésio observou o calendário e percebeu que a lua cheia seria na próxima sexta-feira, ou seja, 3 dias depois da reunião. Façamos o seguinte, então, prosseguiu o Dr. Genésio. Ficamos próximos à casinha dele, espreitando. Quando ouvir algo estranho, é só acender a lanterna que nós saímos no encalço para capturá-lo.
Mas tem mais uma condição que entendo ser fundamental. Ninguém pode saber desse nosso plano. Sou contrário a ele pelos motivos que já expus. E por último, por não crer de forma alguma que exista alguma criatura dessa natureza. Todos concordaram com as recomendações dadas por Dr. Genésio. Na hora marcada, depois das 9 da noite da sexta-feira de lua cheia, o grupo se reuniu na esquina da rua Verones com a estrada da caixa d'água. Estavam todos os participantes da reunião anterior, à exceção da mulher de cabelo vermelho, a esposa de Virgílio, que sentiu um mau pressentimento para sua corajosa empreitada. Dito trazia numa mão uma lanterna e na outra um facão comprido de cabo branco reluzente ao luar. O Dr. Genésio tinha um farolete acoplado ao dorso de uma espingarda calibre 12. Já Virgílio nada trouxe. Foi atribuído a ele somente a culpa por essa empreitada. O pequeno grupo ficou a uns 500 metros da casa do Zé de Deus. Ficaram a observar e a ouvir a noite. Mais de 1 hora se passou e o que se ouvia era o piar da suindara e do curiango rasgando a noite e o luar majestoso e silente. Depois de umas 3 horas de espera e um sem fim de olhares angustiados trocados, o ansioso grupo pensava já em desistir. Subitamente, pôde ser ouvido um latido desesperado, ceifado ao meio. O silêncio voltou. Novos olhares trocados na escuridão. Estavam estáticos. O pânico era a nova paisagem a juntar-se ao luar. Minutos depois, principiaram-se os latidos novamente, a sinfonia de grunhidos e latidos pareciam se movimentar, posto que seguia paralelamente à estrada que se iniciava com o fim da rua. Entreolharam-se e o Dr. Genésio falou: "Vamos, chegou a hora." Sem dizer nada, os outros assentiam apenas com o olhar, parecendo não querer atrair a atenção do lobisomem. Pela estrada de chão batido, a lua quase refletia. Parecia dia, de tão claro que estava o céu. Um curiango parecia acompanhar o grupo. Voava e pousava. O grupo se aproximava. Ele voava e pousava novamente, mas eles não perceberam. O barulho se avultava na medida que se aproximavam. Agora parecia que havia somente um cão a perseguir o lobisomem. Eles permaneceram no encalço, até então, de algo que era só uma mistura de latido com alguma coisa que corria e fungava. Não podiam ter certeza de tratar-se de um lobisomem. Repentinamente, alguma coisa cruzou a estrada, no limiar
do que pode ou não ser visto com a escuridão. O latido de um cão persistente vinha subindo pela encosta da montanha. Neste instante, o grupo pôde perceber que estava bem próximo ao alvo. Um deles ainda teve tempo de pensar consigo: como pudera um cão não muito grande acuar supostamente um lobisomem que tinha umas tantas vezes sua altura e era muito mais forte? Não deu tempo nem de concluir a pergunta. O barulho cessou completamente. Estava bem na direção deles. A montanha era coberta em sua base por um capinzal e mais acima lhe tomava o dorso algumas árvores e uma densa e crescente capoeira. Puderam ouvir quando o capim fez uma grande bulha e em segundos depois um barulho menor. É o lobisomem e o cão, pensou Dito, sem dizer nada. Corriam um pouco atrás, beirando o milharal que cercava um trecho da base do morro. Havia uma faixa de terra não cultivada, servindo de passagem para os tratores. Com suas lanternas e espingarda, o grupo seguia com medo e paralelamente o som do capim a se mover. Foi Dito que percebeu o barulho. Antes intenso, havia cessado um pouco e o latido sôfrego diminuiu, como se tivesse o seu dono deparado com algo que não conhecia ou que lhe causava torpor. O silêncio voltou completamente. Só um mistério pairava no ar. Um vento bem leve começou a soprar a essa altura. Continuaram caminhando. O medo secou a garganta e disparou o coração dos supostos caçadores de lobisomens. Ficaram parados em frente do local de onde veio o último grunhido. Por um instante, o tempo pareceu ter parado. As convicções do Dr. Genésio de que estas coisas de lobisomem não existiam não sobreviveram àquele instante de incerteza, parado diante da suposta criatura escondida no capim. Devemos apagar a lanterna, Dr. Genésio? Perguntou Virgílio. Apague. O aspecto sombrio e de medo não mudou nada com as lanternas apagadas. A essa altura, passava da 1h da manhã e o luar estava soberano no céu. Clareava a noite como nunca. E o medo era a única verdade naquele vilarejo. Ao menos essa noite. Ao menos para os 3 caçadores. Sem tempo para qualquer diálogo sobre lanternas, ouviram novamente o capim mexer. Dito deu um pulo para trás, fazendo os outros se levantarem rápido. A espingarda foi engatilhada. Súbito, um grito canino ecoou tão forte morro abaixo que os ouvidos ficaram tinindo e o lobisomem começou a andar novamente. O pobre cão, a esta altura, estava morto. Fora atacado pela criatura impiedosa,
dona de um rosnar grosso e forte que parecia vir de um amplificador. O desejo de ir embora foi mais intensamente fustigado nessa hora. Era o motivo que eles precisavam para sumir morro abaixo e protegerem-se em suas casas. O doutor Genésio estava um pouco adiantado em relação aos outros dois. Andavam margeando a plantação de milho de um lado e o capim de outro, por cerca de 20 metros. Doutor Genésio parecia que ouvia alguma coisa pela posição que fazia com a cabeça. Parou e, dito que vinha atrás, não percebeu e assustou-se quando a mão do doutor Genésio lhe bateu no peito. Ela estava estendida e dizia: pare! Mas, uma vez, o alvo dos caçadores destemidos começou a se mover. Desta vez não corria paralelamente ao grupo, vinha na direção deles. Por exatamente não saber do que se tratava, posto que estavam ali entre a realidade e a lenda, sentiam uma mistura de estranheza e medo. A maior parte era de medo. Num segundo, o capinzal se deslocava tão rapidamente que puderam ter certeza de que algo grande corria contra eles. Pressentiram que tinham sido detectados por aquela criatura e fugir não era mais possível. Nem pensar. Só deu tempo do doutor Genésio concordar com os achismos que lhe rondavam a mente e gritar: é o lobisomem. Agora tinha certeza de que era questão de tempo para a criatura lhe atacar. Sairia do capim e voaria sobre o grupo. Era preciso fazer algo. Virgílio e Dito giraram seus corpos e protegeram-se atrás do doutor. Formaram uma fila de frente para o capinzal. É agora, disse doutor Genésio, e nem bem deu tempo de os outros dois absorverem a frase. O animal gigantesco, coberto por um pelo espesso e comprido, dentes sobressaídos com olhos de fogo e garras afiadas, voou contra os três homens. A mulher do cabelo vermelho rezava em sua casa ao pé de uma santa com 3 velas acesas, pela sorte de seu marido e dos outros 2 caçadores. Tivera o pressentimento de que algo muito ruim tinha naquela caçada e temia pela sorte dos 3 corajosos. Nem sabia por que tinha concordado com aquilo e muito menos por que concordara em fazer parte da expedição. Suas orações foram interrompidas por um estampido seco e abafado que veio da parte de baixo da cidade, logo depois da rua Verones. Meio aturdido, o grupo se levantou em meio à fumaça e ao cheiro de pólvora. Doutor Genésio, incrédulo, não sabia como conseguiu ter puxado o gatilho tão rápido. Olhou para trás e viu
Primeiro o Dito empurrando Virgílio de cima de si, para depois ambos, meio cambaleantes, levantarem-se, todos de pé. Os olhares inquisitivos queriam respostas. Ninguém sabia exatamente o que havia lhes atacado. Certo, apenas é que era enorme e provavelmente fora atingido pelo tiro da espingarda calibre 12. Restabeleceram-se e verificaram o rumo hipoteticamente tomado pela criatura. Andaram pelo milharal, seguindo uma trilha formada por folhas e pés de milho quebrados. O coração quase saltava pela boca quando o vento deslocava as folhas do milho e simulava uma espécie de movimento de algo sorrateiro e maligno na noite. Cerca de uns 50 metros abaixo, puderam constatar que lá estava algo estendido entre duas carreiras do milho. Aproximaram-se e viram o óbvio. Era o Zé de Deus estirado. No seu peito, um buraco com estilhaços de bala, misturados a pelos e carnes, ainda fumegava. Saía uma fumaça que parecia dançar na noite. Ele estava ferido de morte. Haviam matado o lobisomem ou o Zé de Deus. Eram ambos a mesma coisa? Eles se perguntavam sem obter nenhuma resposta. O desespero continuou. O que vamos fazer agora? Falou Dito desesperado. Não sei. Vamos enterrar o corpo, retrucou o Dr. Genésio. Acho que devemos chamar a polícia, advertiu Virgílio. Deus me livre! Está louco? Perguntou o Dito. Não demorou muito para concordarem que o melhor que tinham a fazer era enterrar o corpo ali mesmo e esquecer toda essa história louca de lobisomem e de Zé de Deus. Foi dito que buscou uma pá e uma cavadeira, entre eles um olhar conivente e arrependido, que aparentava dizer que naquela noite algo aconteceu. Estava feito, e o que estava feito não era possível mudar. Um mês se passou e nada se ouviu a respeito de Zé de Deus. Diziam as pessoas na vila que ele tinha deixado o lugar por causa do boato que ele era o lobisomem. Vai ver, ele ficou zangado e foi embora, disse a mulher de cabelo vermelho a uma senhora enquanto fazia compras no mercadinho da vila. Os 3 caçadores também não tocaram mais no assunto. Durante 1 ano não houve caçada noturna, pelo menos quanto aos 3 caçadores de lobisomem. Ainda não haviam assimilado bem a história do lobisomem. Virgílio chegou a pensar até que era Zé de Deus que estava caçando com o seu cachorro, por isso ouviam um barulho mais intenso e outro menor. A intensidade do barulho e o vulto gigantesco, parecido com o lobisomem, poderia ter sido fruto da imaginação e do medo deles. Tal era o pânico gerado por aqueles boatos que tinham criado em algo inexistente
todo o acontecido seria uma sucessão de desentendimentos plenamente explicáveis à luz da razão. Um remorso lhe corroía a alma, mas não havia nada a ser feito. Não se falava mais de lobisomem. Dito, Virgílio e Dr. Genésio haviam cogitado voltar às caçadas noturnas. Era um hábito pegar os cachorros e caçar tatu durante a noite. Resolveram aproveitar a luz do luar para fazerem uma nova caçada. A tranquilidade novamente habitava as noites no vilarejo. Os comentários cessaram. Outros caçadores vangloriavam-se de seus feitos nas noites, e eles não iam deixar por menos. Saíram com o luar alto, nem tiveram o trabalho de olhar o calendário e verificar que se tratava de lua cheia. Pegaram seus melhores cães e subiram a montanha após a caixa d'água. Quando já tinham conseguido matar 3 tatus pequenos, viram que os cachorros estavam latindo insistentemente debaixo de um pé de sinamoto. Os 3 se aproximaram. A densa folhagem não deixava ver bem o que os cães latiam. Dr. Genésio se aproximou, passou entre os cães e exatamente debaixo da árvore olhou para cima. Bateu o farolete que acendeu e direcionou para cima. Apontou o foco da luz para cima e foi fazendo uma espécie de varredura. Consegue ver alguma coisa, Dr. Genésio? Perguntou Dito, um pouco distante. Por enquanto nada. Dando 2 passos para a esquerda, um galho quebrou e assustou o Dr. Genésio. Os cães continuavam a ganir desesperadamente, querendo advertir os donos acerca de algo que estava na árvore. Foi neste momento que a luz da lanterna de Dr. Genésio encontrou num vão de folhas o mesmo olhar de fogo e feroz e uma dentição incrivelmente afiada que rosnou para ele. Fez um gesto para correr e gritou: "Ele está aqui! O lobisomem está vivo! Corram!" Era tarde demais para ele. O monstro pulou sobre suas costas e ele caiu. Dito e Virgílio ouviram quando o pescoço dele foi quebrado. Desceram a encosta correndo como loucos. Não viram mais o Dr. Genésio, que a essa altura estava morto. Quase chegando em casa, recobrando o fôlego, Dito disse: "Você viu aquilo?" "Claro que vi, era ele, o Zé de Deus." Eles se entreolharam e pensaram: será que seremos os próximos? A preocupação de Dito e Virgílio era fundada. Eles não sabiam que a lenda do lobisomem afirma que somente uma bala de prata no coração pode matá-lo, e o tiro que o lobisomem recebeu era de chumbo, portanto, sem o poder de feri-lo. Enquanto Dito e Virgílio se remoíam com medo da vingança do Zé de Deus, numa fazenda não muito distante,
um senhor alto, magro e forte pedia emprego. Quando lhe perguntaram o que ele sabia fazer, ele então respondeu: eu sei domar cavalos. Meus aterrorizados, bem tenso, né? Agora vamos pro próximo. O próximo relato é curtinho, tá bom? Lembrando que eu não disse no primeiro vídeo, mas é relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não, tá? Eu, Angel Black, acredito no sobrenatural. Vamos lá? O lobisomem da UFFS Chapecó, SC. Esse fato é verídico e aconteceu no campus da UFFS, que fica em Chapecó, Santa Catarina. A Universidade Federal da Fronteira fica numa região que ao seu redor tem uma grande área de mata densa. Tudo na universidade é meio que afastado. Se você que lê essa postagem quiser ver no Google Maps, basta digitar o nome da universidade que verá o mapa. Substituindo uma colega que estava afastada em licença maternidade, uma funcionária da limpeza da UFFS teve de ficar com o turno da noite limpando os laboratórios após as últimas aulas. Foi numa noite de quinta-feira. Ela fechou todas as portas, apagou as luzes e estava andando para o bloco A para entregar um molho de chaves para o vigilante ir embora, quando um vulto distante chamou a sua atenção. Era uma noite clara, de alta lua cheia no céu. Então, o que parecia um cachorro grande distinguiu-se bem, correndo no caminho de terra que ia do bloco dos professores até a parte mais adiante do laboratório 1. Aquilo dava pulos grandes com um corpo bem pronunciado para frente. Assim que o bicho desapareceu atrás dos laboratórios, a mulher acelerou o passo até o bloco A. Antes de entrar, ainda distinguiu um uivo triste e longo, fazendo com que sentisse um calafrio que percorreu toda a coluna, em rastilho de gelo. No dia seguinte, concordou-se com o diretor do campus e comentou sobre o estranho acontecimento da noite anterior. Sim, pode deixar que eu vou falar para os vigilantes prestarem atenção, mas isso não foi o bastante para que a mulher se tranquilizasse. Lembrava-se do vulto saltando em duas pernas e ecoando aquele uivo possante e triste. Perdida em pensamentos, falou com suas colegas. Isso é um lobisomem, afirmou uma delas, fechando os olhos e mexendo a cabeça. A mulher não soube o que responder. Dizer que era um lobisomem parecia algo tão surreal quanto dizer que não era. Se não era esse ser folclórico, inexistente, então o que seria? Um urso? Um lobo? Um louco? O dia passou e a noite também. A lua cheia parecia desafiar a mulher a atravessar o pátio dos laboratórios e chegar até o estacionamento. Ainda ficou vários minutos apenas encarando a luz noturna e a escuridão em redor. Mas não podia ficar ali, nem parecer uma menina assustada. Então entregou as chaves no bloco A e caminhou com passos mais firmes até sua moto.
Em um instante, surgindo das escadas de acesso ao bloco dos professores, veio o bicho. Ele era gigante. Seu corpo era totalmente coberto de pelos negros e duros. As mãos e pés antes pareciam garras terminadas em unhas turvas. Seu rosto, com o nariz proeminente, destacava dentes brancos que dançavam dentro de sua boca, que rosnava. Seus olhos eram de um verde claro, quase hipnótico, impossível de se desviar. A mulher já tinha dado a partida na moto, então, acordando daquela sonolência, acelerou. Acabou acertando o lado esquerdo do bicho, espalhando pedras por toda parte e indo para casa, sem consciência alguma do que estava fazendo e nem tempo de olhar para trás. Não conseguiu dormir, pois todo o barulho parecia uma ameaça, um alerta, um desafio. No dia seguinte, bem cedo, foi até a sala do diretor. Não se importava em parecer louca, precisava exigir uma providência. Ontem encontrei aquele bicho que mencionei. Era um lobisomem e ele quase me atacou. O diretor ouviu com atenção, mas demonstrava certo desdém. Lobisomem? Aí ele disse que novas rondas seriam feitas, mas sugeriu que ela tirasse uns dias de folga, procurasse um médico e acalmasse os nervos. Ele abriu a porta e segurou o braço esquerdo. Parecia que estava machucado. Sorriu sem jeito, revelando à mulher uma fileira de dentes brancos, logo abaixo de 2 olhos verdes claros. Ela nunca mais comentou sobre o assunto. Mudou-se de cidade e agora vive em relativa tranquilidade, trabalhando em casa, num apartamento no 18º andar. O diretor foi convidado para assumir um cargo no Ministério da Educação em Brasília. Estranho é que, em algumas noites, uivos tristes ecoam pela esplanada dos ministérios. Essa história aconteceu de verdade com uma funcionária da limpeza da UFFS. E aí, meus aterrorizados, digam nos comentários o que vocês acharam dos relatos de hoje. Eu vou dar minha opinião, eu achei sinistro, igual o nome da página, mas é a opinião de vocês que importa para mim. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Peço para vocês não esquecerem de deixar o like, galera, pois o seu like tem poder, tá bom? É o seu like que faz o YouTube compreender que vocês estão gostando do conteúdo e aí indica para mais pessoas. Peço também que vocês compartilhem, aí vocês ajudam o canal a crescer e eu vou fazer de tudo para estar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom, meus amores? Agora, quero agradecer a todos os canais parceiros do YouTube e todos os grupos e páginas, do Facebook que me ajudam na divulgação do meu trabalho. Quero agradecer também a todos meus inscritos que só me trazem alegria. Obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, fazendo do sonho do canal Angel Black Contos de Terror a mais linda realidade, tá bom? Peço para vocês dar uma olhada na página do canal, a página Angel Black Contos de Terror
no Facebook e também a página, né, Conto Sinistro, do Guardião Sinistro, da onde eu tirei esses 2 relatos massa. Meus amores, logo teremos live pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Bom, vou parando por aqui, mas deixo com vocês um pedacinho do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos.